começamos mais um Câmara Entrevista. E o tema de hoje tem a ver com uma lei que completa 20 anos no próximo ano. E a nossa convidada é a Lélia Quadros. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, uma das coordenadoras do movimento independente 50-50 de advogadas gaúchas e integrante da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e também conselheira da OAB Subseção Bagé. Oi, Lélia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje, conversando sobre esse tema tão importante que é a Lei Maria da Penha. Essa lei que completa 20 anos, como eu falei no início, no próximo ano, em 2026, em agosto de 2026. E quais são as tuas memórias de como os casos da violência contra a mulher eram tratados antes da lei ser promulgada? Oi, obrigada pelo convite, estou muito satisfeita de estar aqui e dizer da importância de ações como essas que vocês estão fazendo, de divulgação e de trazer este tema para o debate, que é muito importante. A Lei Maria da Penha ela é um marco na questão da violência contra a mulher. As minhas memórias, assim, antes da Lei Maria da Penha, é que antes a Lei Maria da Penha, ela é a violência contra a mulher. Antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher ela era tratada como crime de menor potencial ofensivo. Então, a reparação, a punibilidade desses crimes eram cestas básicas, as intimações muitas vezes elas eram entregues pela própria mulher, o agressor, aí a mulher apanhava, ia lá e desistia daquele registro que ela havia feito. Eu lembro também que eu fazia estágio e fiz estágio na área de família e que a maioria das mulheres que queriam a separação era por questões de violência. E eu ficava muito angustiada com aquilo, e aí acabava conversando e perguntava, tá, mas e quem sabe tu te separa, quem sabe tu denuncia? E aí o que acontecia era exatamente isso, Elas denunciavam, mas ela não era tratada da forma como deveria. Isso não inibia os homens de praticar essa violência, E também, no início, assim, é uma questão cultural, Aquela questão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que isso tem que ser tratado no âmbito da família, que é ruim com ele, pior sem ele. E também, ao longo dos anos, nessa questão, na cultura machista e patriarcal que a gente foi criando, e que vem já ao longo dos anos, a mulher sempre foi colocada num lugar de submissão, as responsabilidades pelos cuidados e pela casa e pelas tarefas sempre foi da mulher. Então, tudo isso contribuía para que este crime ele continuasse sendo invisibilizado e que não tivesse a reparação que deveria. Então, a partir da Lei Maria da Penha, a gente pôde respirar melhor, trabalhar melhor e foi uma mudança significativa porque ela trouxe medidas que... Primeiro, ela tipificou, Ela disse o que é violência doméstica, Quais as formas de violência doméstica. Ela criou políticas públicas de enfrentamento a esta violência. Ela também trouxe medidas que obrigam o agressor, e que protegem a vítima. E tudo isso a partir de uma mulher que sofreu essa violência, que foi a Maria da Penha, Sim, e a história da Maria da Penha ela é muito contada e foi a partir da luta desta mulher que a gente tem hoje uma lei tão importante. É considerada a terceira melhor legislação de combate à violência do mundo e não é pouca coisa. Bem, a Maria da Penha, ela foi uma mulher que sofreu violência durante todo o seu relacionamento, ela, não só ela, mas também as filhas, e ela tem um livro muito importante que quem tiver oportunidade de ler este livro, que leia,
porque ele conta assim, ó, todos os passos da violência, né? Então, a Maria da Penha, ela casou e, a partir do casamento, ela começou a ser afastada da família, dos amigos, começou a ser isolada, né, pelo marido, e também ela era muito, ela aceitava aquela violência porque ela tinha 2 filhas, e estas filhas, de acordo com o que ela conta neste livro, elas não podiam chorar de noite. Ela disse que várias vezes ela teve que abafar a boca das crianças para que elas não chorassem, porque o homem ficava, o esposo ficava ameaçando que, se as crianças chorassem, que iam apanhar. E a primeira vez, né, ele simulou um assalto e deu um tiro, que foi quando ela ficou tetraplégica, e mesmo assim ele continuou a violentar ela, a violência psicológica, mas também a violência física, e ele, não contente porque não tinha atingido seu intento, ele levou ela para tomar banho e tentou novamente matar ela eletrocutada. Bom, por vários anos, né, correu aquele processo, e ele foi condenado a poucos anos, né, de prisão. Então, a partir disto, né, a Maria da Penha escreveu este livro, e o Brasil ele já era signatário de 2 convenções internacionais, onde se comprometia a criar uma lei de combate à violência contra as mulheres, perante a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Bom, a partir desta luta da Maria da Penha, o Brasil foi condenado a ter uma lei de proteção às mulheres. Então, em 2003, né, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, e que, com certeza, né, ela modificou a questão da violência contra a mulher. Uhum. E o que te moveu a querer tratar esse assunto profissionalmente? Por conta, né, deste estágio que eu fiz, aquilo me deu um start. Foi um primeiro momento, assim, porque eu via o sofrimento das mulheres, e também num momento lá nos anos 2000 que a gente não tinha muito o que fazer. E assim, durante a minha caminhada enquanto advogada, também vendo a situação, a dificuldade que era a gente levar em frente, e não é difícil, não é fácil até hoje, né? É uma situação bem complicada, e que às vezes a gente se sente impotente diante da violência. Envolve muitos sentimentos também, né? E tem que ter essa humanidade, né? Nós, enquanto advogadas, enquanto trabalhadoras do direito, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E tem que ter essa acolhida, e eu achava que faltava isso. E aí, depois, quando eu entrei na Marcha Mundial das Mulheres, comecei, né, na Coordenadoria da Mulher em 2009, e aí eu fui vendo, assim, a dificuldade que era a luta dessas mulheres, e que não se sentiam muito acolhidas também, né? Porque antes da Lei Maria da Penha, e aí depois, por isso a necessidade das capacitações, né? As pessoas, e até depois, assim, num primeiro momento ali, no começo da Lei Maria da Penha, as mulheres iam registrar uma ocorrência e ficavam perguntando: mas tem certeza mesmo que tu quer denunciar? Tu não vai desistir? Olha, tem várias que já registraram e desistiram, não deram andamento ao processo. Então, pensa bem, se é algum familiar, mais difícil ainda. Então, eu abracei... Elas acabavam sendo desencorajadas, né? Desencorajadas, e a palavra delas não era validada, né? Então, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa, né? E pensando assim, aí um outro dia eu li um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que às vezes, né, no trabalho do dia a dia, a gente sente que é uma gota no mar, né? Mas o mar não seria o mesmo se faltasse uma gota.
Então, esse encorajamento, e quando a gente consegue ver que uma mulher saiu daquela situação de violência, a gente pensa, estou no caminho certo. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Cada conquista é maior que qualquer derrota Que toda que a luta vir, né? que a gente teve. E acredito também que quando a gente não consegue, não é uma derrota, porque eu digo assim, ó, as relações, e eu lembro que a Márcia Santana, nossa primeira secretária da mulher, secretária estadual, a Márcia dizia que é muito triste, né? A gente vê que as relações familiares, porque ninguém casa para brigar, para se separar, né? As pessoas casam para conviver em harmonia, né? Depositam sonhos naquele casamento, para realizar, né? E para parceria. E é muito triste a gente ver, né? Mas você dizia, olha, é muito triste a gente ver que as relações que deveriam ser, as relações familiares, né? As relações amorosas, são violentas, né? As relações que deveriam ser pautadas pelo amor, pelo afeto e pelo respeito. Então, as pessoas, às vezes pode, aquilo, porque às vezes a gente pensa assim, não, separar, a mulher seguir a sua vida é o ideal, né? Às vezes ela decide que ele mude, né? E que ela consiga superar. É raro, né? Mas pode acontecer também. Então, a gente não pode substituir a vontade da mulher, tem que ser respeitada sempre. E quais os tipos de violência que são punidos pela Lei número 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha? Tá. Nós temos a violência física, né? Que é uma das mais... as pessoas têm assim a ideia de que a violência é a violência física, né? Aquela que deixa marcas, um chute, um pontapé, um tapa, um empurrão, é a violência física, aquela que machuca. Nós temos também a violência psicológica, que ela é tão ou mais prejudicial que a física, né? Porque ela é aquela violência que vai desqualificando a mulher, que vai dizendo que aquela mulher, aquele agressor, olha, tu não tem condições, tu não presta. Ela mexe diretamente na autoestima e não deixa marcas para os outros, né? Não deixa, embora a mulher se sinta triste, né? Arrasada, incapaz, né? Aquela violência ela é diariamente, né, praticada e cada vez mais vai diminuindo essa autoestima, essa autoconfiança, né? E esta mulher ela vai se sentindo ninguém. E ela vem de um jeito às vezes muito leve, assim, né? Porque ele começa a dizer: não percebe? Ninguém gosta de ti, tu não tem valor, tu não faz as coisas bem feitas. E aquilo vai assimilando, a gente vai assimilando, né? A mulher que está vivendo aquilo, ela vai assimilando e daqui a pouco ela já está acreditando naquelas coisas e aquilo, assim, atrapalha ela em vários âmbitos da vida, né? Sim. E assim, ó, o que é muito corriqueiro, muito utilizado também, é a questão bom, tu não está satisfeita? Pega teus filhos e vai embora. A casa é minha, só eu que trabalho, né? Tu nunca trabalhou, tu não faz nada, então vai embora. Tu vai ver como tu não tem capacidade de criar teus filhos, né? Tu vai embora ao abandono de lar. Até hoje ainda utilizam desse subterfúgio que nem existe mais. Então, teus filhos vão virar marginais, tu não vai ter capacidade de criar, e aí a culpa vai ser tua. E os teus filhos, que na verdade muitas vezes são dele também, né? A maioria Mas das aí vezes. nessa vez os teus filhos. Ou então tu vai embora e os filhos vão ficar comigo, porque tu vai abandonar o lar, tu não tem condições de cuidar nem de criar. E é uma violência que ela acontece, aí a gente costuma dizer que ela é muito democrática. Ela acontece em todas as camadas sociais, né? Ela não acontece só com as mulheres em vulnerabilidade social. E me parece assim que as mulheres que têm condições de vidas assim, também essas mulheres que têm autonomia também acabam sendo vítimas dessa violência. E em 2 décadas, né, já dessa lei praticamente, tu consegue enxergar avanços na forma como é tratada a violência contra a mulher? Com certeza, com certeza, começando que a Lei Maria da Penha, como eu disse, ela era tratada como de menor potencial ofensivo. Bom, a partir da Lei Maria da Penha, bater na mulher é crime.
né? E é um crime que ele é tratado de uma forma diferente, né? Ele traz, primeiro, formação a toda a rede de atendimento. Ali, Maria da Penha diz que tem que ter essa formação, né? Ela é um marco na vida das pessoas, né? Na vida das mulheres que sofrem violência. E é bom que se diga também, eu acho bem importante sempre dizer que a nossa luta não é contra os homens, é contra os homens violentos, né? E aí a gente tem muitos homens que não aceitam e que não praticam violência. Então, são pessoas que também têm que contribuir, né? Porque todo homem tem uma mãe, uma irmã, uma sobrinha ou uma filha, e que também não quer, né? A maioria deles não quer que elas passem por esse tipo de violência. Mas, com certeza, a Lei Maria da Penha, ela trouxe a prisão do agressor, no caso de descumprimento de medida protetiva, e isso não foi fácil da gente conseguir. A implementação da Lei Maria da Penha, ela é lenta, mas progressiva, né? A Lei Maria da Penha, a gente precisa falar sobre ela para que todas as mulheres conheçam, se apropriem e possam se utilizar dos direitos que ela traz. Ela mudou a vida das mulheres no sentido de que nós temos hoje políticas públicas que são as casas-abrigos, né? Bagé, ela é uma dos poucos municípios no Rio Grande do Sul que tem uma casa-abrigo, porque antes as mulheres apanhavam e na maioria das vezes tinham que ficar em casa com seu agressor, né? Hoje ela denuncia, né? E ela poderá ser conduzida. O policial, a Lei Maria da Penha já diz os passos que tem que ter para que aquela mulher seja atendida na delegacia, né? O policial atendendo a mulher, vendo que a mulher sofreu violência, que está correndo risco naquele momento, até que sejam concedidas as medidas protetivas, que tem 48 horas para que o juiz conceda, né? Ela deverá ser levada para a casa-abrigo. Na casa-abrigo, ela deverá ser encaminhada para a rede de atendimento, se ela precisar de atendimento psicológico, se ela precisar de atendimento assistencial, né? Se ela está em situação de vulnerabilidade, inclusive a Lei Maria da Penha, ela já traz que a mulher tem direito ao aluguel. E aqui em Bagé a gente já está vendo um movimento e já tem um projeto de lei, e aí eu estava acompanhando ali o projeto de lei, que é a princípio é um aluguel, né, no primeiro momento neste projeto, um aluguel de R$1.000 para mulheres em vulnerabilidade, mulheres com deficiência, que têm filhos com deficiência. Isto tudo é um avanço, né, que a lei traz. E essa questão do aluguel também, porque, como eu te disse, ao longo do tempo, de 2006 para cá, ela foi um avanço muito importante e significativo, mas ela tem sofrido, ao longo desses anos, várias alterações que têm melhorado esta lei. Então, é assim, visível, né, as alterações que temos com relação à violência, a questão dela, né, da violência ser crime, a questão das políticas públicas, inclusive o agressor, ele poderá ser condenado a indenizar a vítima por todos os danos que causou, mas também indenizar o Estado, né, por todo o tratamento que aquela mulher teve que receber no Sistema Único de Saúde. E deixa eu te fazer uma pergunta, uma colocação. Todos esses plus, né, que a lei acaba ganhando, toda essa nova versão, é sempre no sentido de fazer essa mulher se sentir segura, né, para que não volte para aquele lar onde ela sofria aquela agressão. Porque muitos desses casos, como tu já colocou, tem a ver com a questão da mulher não ter sua independência financeira, dela não ter condições de... Ela não vê as condições de recomeçar, né? E no momento que tem esse amparo das políticas públicas, acaba que ajuda essa mulher a ter essa coragem, né? Diz, não, alguém vai me ajudar e eu vou conseguir recomeçar, né? E é bem como tu falou, Bruna, essa questão do empoderamento, né, que a gente usa muito essa palavra, mas do fortalecimento da mulher, porque atinge a autoestima essa violência, né? Atinge também, e aí eu sempre digo assim, que a questão dos alimentos é muito injusto, né?
quando se separa, quando o casal vive junto, aquela família, ela vive com 100% dos rendimentos dos dois, né? Quando este casal se separa, eles vivem com os rendimentos da mãe, quando tem, né? E 30% do agressor, né? Então, o pai, ele deve viver com 70%. E ele pode trabalhar e ter outro emprego, né? E ter uma renda melhor. Assim como a mãe faz quando fica sozinha, que precisa, né? Não são todos os pais, mas né? É o que geralmente é fixado. Acontece. Como alimentos. Aí a mãe fica só com 30% daquela renda e mais 2 ou 3 filhos para cuidar. Sozinha também, desculpa. Sozinha também. E aí aquelas crianças têm que viver com 30% daquilo que elas tinham 100%. Né? Então, esse é um fator determinante também. A questão da dependência, às vezes, emocional, porque dentro de toda aquela situação, de toda aquela desqualificação da mulher, de toda aquela violência violência moral, a mulher ela acaba se sentindo incapaz também. Então a autoestima dela está abalada. Então ela vai precisar reconstruir isso tudo sozinha. E é importante assim que a gente nunca substitua a vontade desta mulher, porque ela tem que ser respeitada. A questão também dos atendimentos, que a gente consiga fazer um atendimento que ouça a mulher uma vez, mas que não venha revitimizar essa mulher em cada espaço que ela vai. Porque ela é ouvida na delegacia, depois ela vai ser acolhida, tem que relatar tudo de novo, depois lá no judiciário ela tem que relatar tudo de novo. Muitas vezes as crianças estão ali junto com ela, que já passaram por aquela violência ou também já foram vítimas de violência. E aí ela tem esta dificuldade, né? Ela precisa estar fortalecida para cuidar dela e dos filhos. E quais são as medidas protetivas de urgência que a Lei Maria da Penha prevê? A Lei Maria da Penha, ela prevê várias, né? Mas ela é bem clara que diz que, além daquelas que a lei traz, o juiz ainda poderá fixar outras medidas de acordo com as necessidades, né? Mas, assim, entre elas, nós temos medidas que protegem a vítima, né? No caso da mulher, assim, eu acho bem importante também que se diga, com relação às medidas protetivas, a gente falar do sistema de justiça. E a gente tem, enquanto OAB, a gente tem lutado muito para que a gente tenha em Bagé um juizado especializado em violência doméstica e familiar. Por quê? Porque naqueles municípios, que é o nosso caso, né, naquelas comarcas onde não há esse juizado especializado em violência doméstica e familiar, a questão da violência ela vai para a segunda vara criminal aqui em Bagé. A questão dos alimentos ela vai para a vara de família. Então, a mulher tem que ajuizar, né? Depende de 2 processos. Ela terá que, no caso, tratando as questões da violência, né? Solicitar alimentos em outra vara, né? Bom, o juizado especializado em violência doméstica e familiar, ele tem competência híbrida. Então, ele vai tratar, no mesmo processo, ele vai tratar a questão da violência e a questão dos alimentos, né? E isso é bem importante, porque a mulher, às vezes, desiste por conta da dificuldade. Bom, as medidas protetivas que nós temos, as que protegem a mulher são: a mulher, o juiz pode fixar alimentos provisórios, né? No caso do juizado especializado, ou ela, né, terá alimentos provisórios ali já na vara de família. O juiz pode determinar que ela vá para casa-abrigo com seus filhos, até que... Porque aqueles primeiros 15 dias é o mais complicado. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, tá, mas quem cometeu a violência foi ele, a mulher que tem que sair de casa. Mas a gente tem que pensar que o bem maior é a vida.
né? O resto tudo se resolve. Se não tiver vida, não tem mais nada. É verdade. Né? Então, neste primeiro momento, ela pode, né, se ela estiver correndo risco de morte, ela sai da sua casa e vai para a casa-abrigo que nós temos aqui em Bagé. E hoje nós temos, né, uma secretaria, a secretária Patrícia. Então, ela vai para a casa-abrigo com os seus filhos até 18 anos. Ela vai ter essa acolhida, este primeiro atendimento, para ver das necessidades dela. Bom, o juiz pode determinar o afastamento do agressor do lar para que ela volte para casa, e aí nós temos uma outra política pública importante aqui, que é a Patrulha Maria da Penha, e que as policiais elas fazem um trabalho assim maravilhoso. E aí a Patrulha Maria da Penha ela vai fiscalizar esta mulher voltando para ver se realmente as medidas estão sendo cumpridas. Se ele descumprir as medidas protetivas, é crime, e aí ele pode ser preso. O juiz pode determinar que ele não se aproxime dela a uma determinada distância. O juiz também pode determinar, num primeiro momento, passando por uma equipe multidisciplinar, a suspensão das visitas aos filhos, né? Porque aí ele pode se utilizar dos filhos para se aproximar dessa mulher. Para se aproximar dessa mulher. Ele pode também determinar que ele não frequente determinados lugares, porque daqui a pouco ele está afastado 100 metros, mas aí ele vai ver o filho na escola, ele vai toda hora onde ela está trabalhando, né? Então, o juiz pode determinar, né, que ele não frequente determinados lugares, a suspensão do porte de armas. E se ele é, por exemplo, um policial que depende das armas, da arma, né, para o trabalho, o juiz pode informar ao empregador dele, à instituição que ele trabalha, desta medida protetiva, que ele só pode usar ali dentro do trabalho e que ele não pode levar esta arma para fora. Também ela será avisada se ele foi preso ou se ele foi solto. Né? Essas são algumas, né? Mas dependendo da realidade da necessidade, o juiz pode também, ela tendo a medida protetiva, né, em situação de violência, ela poderá conseguir a matrícula dos filhos próximo da onde ela for morar. Né? Por exemplo, uma mulher que foi vítima de violência em Bagé e que tem familiares em outro município. Né? Ela chega no meio do ano, este outro município, com o registro de ocorrência, ele é obrigado a encontrar uma vaga para os filhos que foram lá. E também com relação ao homem, né, que obriga um agressor, a proibição dele, né, de se aproximar, a restrição ao porte de armas, né? Essa questão também da indenização, a tornozeleira, que é muito importante também, que nós não temos, mas virá. E a cada hora, né, infelizmente, uma mulher é assassinada no Brasil. Enquanto conversamos aqui, provavelmente uma mulher está perdendo a vida em algum lugar desse país. E a lei do feminicídio ela entrou em vigor em 2015, né? Ela é uma ferramenta complementar no combate à violência? Tu sabe que eu acho que ela não é complementar, ela é importante e, claro, ela é complementar no sentido da importância que tem, né, e da importância que é a gente visualizar. Porque o que acontecia antes do feminicídio, né? As pessoas, mas isso aí é bobagem. Nós aqui em Bagé, nós fizemos, na época, antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor, nós fizemos um movimento também de assinatura, colhemos assinaturas para que essa lei ela fosse aprovada e entrasse em vigor o mais rápido possível. Antes da lei do feminicídio, o homicídio contra as mulheres ele caía na vala comum assim de todos os outros feminicídios, né? De todos os outros homicídios. Hoje a gente tem este olhar que aquela morte, né, ela se deu por conta da violência doméstica, nessas relações íntimas de afeto e pelo fato da mulher ser mulher. E aí isso também possibilita a prevenção, né? Porque não adianta acho que a legislação ela não tem só este papel da punição, ela tem que ter esse papel da prevenção também para que ela tenha sua efetividade, né? Não adianta a gente tem que lutar para que a mulher não morra, né? Não adianta a gente ter dados estatísticos e não ter esse olhar, né, para evitar essas mortes. Esses dados não serem efetivos para alguma coisa, não né? Seria. A gente lutar contra alguma coisa, né? Com certeza. E aí a gente tem que pensar também que em cada feminicídio nós temos no mínimo 3 órfãos, né?
Então, a gente tem que ter esse olhar também diferenciado para que essas crianças também sejam atendidas. Então, ela é muito importante, assim, a lei do feminicídio é uma lei muito importante e que trouxe esse olhar específico para a morte da mulher em situação de violência. E grande parte, né, dos assassinatos das mulheres, dos feminicídios, acontece na fase justamente que elas estão tentando se separar dos agressores, ou que elas informam aquele intento, ou que elas começam aquele processo, né? Quais são os desafios hoje para essa questão? Eu acredito que são os mesmos, sempre, entendeu? Assim, às vezes a gente pensa que a gente caminha e volta, anda e retrocede. E às vezes que a gente tem uma sensação que a gente está caminhando e não sai do mesmo lugar, né? Eu acredito que falar sobre a violência é importante e nós temos dados, né? Nós temos uma pesquisadora, a doutora Alice Bianchini, que também é conselheira nacional da mulher, que ela fez uma pesquisa que diz que 70% das mulheres elas não saem da situação de violência porque elas têm medo de morrer. E o medo é real. Então, eu acredito que a gente precisa ter efetividade, que a Lei Maria da Penha ela, seja tratada, né, e que ela tenha... que ela seja respeitada, né? A gente tem vários movimentos que desqualificam a Lei Maria da Penha. A gente, muitas vezes, onde fala, e aí, cadê o Mário da Penha? Né? Nós precisamos de políticas públicas que trabalhem com a prevenção. Nós precisamos de políticas públicas que consiga fazer com que esta mulher saia desse ciclo de violência. Nós precisamos ter agentes, né, da segurança pública, do judiciário, do Ministério Público, da administração pública nos municípios, nos estados. Nós precisamos de ter pessoas que acolham estas mulheres. Nós precisamos ter políticas públicas no sentido de fortalecer essas mulheres psicologicamente. Nós precisamos ter políticas públicas de qualificação para que essas mulheres consigam também tenha geração de trabalho e renda. Eu acredito que a gente precisa ainda também fortalecer essa rede, onde todos consigam trabalhar em conjunto, né? Que esta rede ela se fale. E a gente tem agora, há pouco tempo, nós montamos ali OAB e Secretaria da Mulher, um fórum municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, exatamente com esse objetivo, para que essas instituições elas conversem, porque assim, tem aquela pessoa lá, os agentes de saúde estão trabalhando e tem aquele olhar, né? E consegue detectar uma mulher que está em situação de violência. De que forma, né, essas pessoas podem acolher esta mulher? Bom, mas ele está vendo aquela situação, mas para onde ele vai encaminhar? Vai encaminhar para a secretaria? A secretaria, tendo conhecimento, vai registrar a ocorrência, né? Registrando a ocorrência, ela vai para o judiciário. Quanto tempo que vai demorar? Nós precisamos de servidores em todos esses espaços para que consigam também dar conta desses trabalhos. Nós precisamos de fortalecimento dessa rede, que as redes conversem, que todas as instituições conversem com esse objetivo, que eu acredito que se houver... se a gente tiver pessoal, né, recursos humanos suficientes, comprometidos, qualificados com esse atendimento, se a lei, a legislação que nós temos, terceira melhor do mundo, né, ela for aplicada devidamente, rapidamente também, né, porque a justiça tardia não é justiça. Então, mais agilidade, né? Esse é um dos grandes desafios, né? Este fortalecimento de toda a rede que atende as mulheres e que essa rede ela tenha agilidade no desenrolar, porque por exemplo, a mulher sofreu violência, ela foi lá, ela registrou, e a gente diz, tu tem que registrar.
Mas eu não quero registrar agora. Bom, mas aí encaminha para a secretaria vai encaminhar para um atendimento psicológico, vai encaminhar para uma qualificação profissional, a delegacia vai apurar rapidamente aquilo, tem a delegacia, né, ter profissionais suficientes para fazer isso, o judiciário também, né, a rapidez naquela resposta. Eu acredito que já superamos grande parte desse desafio, né? E não entraria também uma questão importante que esses homens, eles acabam agredindo as mulheres porque eles se sentem donos delas, né? E essa é uma questão cultural, né? Infelizmente, não sei se é certo a gente falar cultural, porque cultura é tudo que é bom, né? Isso daí não é bom. Também mas é uma questão que vem da nossa sociedade, aquela coisa de que o homem é proprietário. Eu acho que até, na minha opinião, tá? A questão, por exemplo, propriamente do sobrenome no casamento, né? Que quando a mulher casa, ela leva o nome do homem. Hoje em dia já pode acontecer o contrário, mas eu imagino que aconteça muito pouco, mas que dava aquele ar da propriedade, né? Tu tens o meu nome agora, tu és minha propriedade. Também não entra uma questão aí da gente educar os nossos meninos, né, para que no futuro, através da educação dos meninos e também das meninas para que saibam se proteger e identificar as violências, e dos meninos para que não cometam esses mesmos erros e que não entendam que as meninas são propriedade sua. Porque eu acho que a maior questão dessa reação do homem quando a mulher diz eu quero me separar, mas como assim? Tu é minha? Eu decido quando isso vai acabar, né? Eles se colocam assim. Não caberia também a gente ter mais um olhar assim para essa questão da educação, desde lá, né, da educação básica. Claro, dentro de cada idade falar da linguagem, mas já falar sobre a questão, né, da violência contra a mulher, do respeito entre o casal, né, de que a gente gosta e a gente tem que tratar com amor também. Não seria uma questão a gente debater assim para um futuro? Perfeito. Eu acredito que historicamente, né, as mulheres elas foram tratadas como ser, né, sem capacidade plena no começo, a legislação tanto que eram negociadas, isso, né? E tu vê, a gente só teve direito ao voto em 1932, né? A gente não podia votar nem ser votado porque as mulheres não tinham capacidade para escolher quem ia liderar o país, ou o estado ou o município. E também, assim, a questão do trabalho, né? A gente, para praticar determinados atos da vida civil, tinha que ter autorização do pai, se não tivesse o pai do irmão mais velho, se não tivesse, se casasse, tinha que ter autorização do marido. A gente não podia estudar, né? E claro que a gente foi avançando muito, mas historicamente, né, infelizmente a gente usa a cultura como tu disse, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas as pessoas entendem, né, e legitimaram, né, esse pensamento de que a mulher é um ser inferior e relativamente incapaz, né? Então, e também, como tu falou, assim, a questão das crianças, né? Os meninos, eles são criados para serem fortes, né? Tu vê, quando o menino apanha na rua, às vezes um tio, o pai diz, homem que é homem não chora, né? Seja forte, guri, onde já se viu isso, né? Ou então, não brinca de boneca, não brinca de comida, isso não é brinquedo de guri. O homem foi criado para ser forte, né? Para atuar nos espaços de liderança. Já as mulheres, já o contrário, para ser submissas. E eu acredito realmente que a educação tem um papel importante nisso, mas não só a educação, a escola, né? Você tem que começar... A família já começar, porque a gente não pode transferir tudo para as escolas também. Claro que não, tem que ser um trabalho em conjunto, né? Tem que ter essa mudança de perspectiva já familiar, para que a gente consiga entender que a mulher é um ser livre, né, com seus direitos, com suas qualidades e com seus poderes, e que a mulher também pode estar em todos os espaços, e que o homem pode estar junto, que não é uma competição entre um e outro, né? Que o fato claro, né? E a gente sempre fala nos movimentos feministas, quando entra uma mulher, sai um homem, se era 80%, vai baixar para 50%, então entrou 30 a mais, saiu 30%. Mas é da vida, né? A maioria da população é mulher. Nos espaços, por exemplo, na OAB, as mulheres são maioria, no Rio Grande do Sul, mulheres advogadas.
Então, Mas quantos anos para se chegar nisso, né? Muitos e bem complicado, né? Então, nos espaços de poder, quantas vereadoras nós temos, quantas deputadas, secretárias nós temos aqui, parece que mais secretárias do que secretários. Mas a gente vê nos espaços de poder, né? Então, que a gente consiga ter esse olhar e fazer essa diferença. E outra coisa muito importante agora que tu trouxe com essa provocação, é a questão de mudar a cultura, a forma desses homens pensarem. A doutora Madiele e a Lei Maria da Penha, ela já traz, e é muito importante, que pode, uma das medidas, né, coercitivas para o agressor é que ele participe de grupos ou de grupos, né, para que ele consiga entender que aquela atitude que ele teve não é correta. E aqui nós temos próximo os grupos reflexivos em Bagé, parece que está começando ali através da Urcamp, grupos reflexivos para homens agressores. Dom Pedrito e vários outros municípios, e esses grupos eles foram idealizados ali pela doutora Madiele, que foi uma desembargadora, que é uma advogada, e que aqui em Dom Pedrito ele foi desenvolvido também, uma colega advogada que é presidente da Comissão da Mulher participa, onde eles participam desses grupos reflexivos para entender que eles não são donos daquela mulher, que o que eles fizeram é violência, porque tem coisas que para eles é legitimado, eles podem bater, eles podem xingar. Continuam achando que tem razão, que né? tem razão e que está certo, para mudar esta forma de pensar desses homens. E foi feita uma pesquisa, né, aqui em Dom Pedrito, em que 90% não reincidiram. Então, porque funcionou. Adiantou. Então, eu acredito que também é uma mudança, né? Até porque essa conversa, às vezes, faz se envergonhar, né? Quando tu diz assim, tu estás errado. Não, mas eu não tô... Eu vou te mostrar que tu tá. Sim, e aí tu tem argumentos, e aí tu tem vivências, e aí, né? Tu diz, como é que tu vai tratar, assim, uma pessoa? E eu sempre digo assim, quem ama, que às vezes ele diz, é porque eu amo, eu sou... Quem ama não destrata. Quem ama cuida, quem ama trata bem, quem ama não faz o mal, né? Não xinga na frente dos outros. Não desqualifica, não tira a palavra, né? Com certeza. Porque é muito comum, às vezes ele vai dizer a mesma coisa que ela está dizendo. Mas ela não pode. Mas ela falou e ele tem que reforçar, parece que a fala dele é mais importante, que a dela. Então, esse olhar e esse tratamento, porque se não fizer isso, se não mudar esta percepção, ele vai terminar este relacionamento e vai começar um outro e vai continuar com a violência. Com certeza. E qual é o primeiro passo que precisa ser dado pela mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar e ela quer buscar esse pedido de ajuda, para onde ela vai, o que ela faz, por onde ela começa para se libertar? Ela tem que começar pedindo ajuda. Ela tem que confiar em alguém e buscar ajuda. Ela sozinha é mais difícil. Ela tem que se conscientizar de que o que ela está vivendo é uma violência, xingar é uma violência, colocar apelidos que desagradem é uma violência, chamar de gorda, de feia, dizer que a roupa não está bonita, também é violência, falar que não sabe cozinhar ou falar que é incapaz no trabalho, também é uma violência. Espalhar, né? E aí a violência moral, né? Dizer que cometeu um crime, dizer que ela não tem competência para determinada tarefa, dizer que ela é infiel ou que ela furta alguma coisa quando não é verdade. Tudo isso são formas de violência da Lei Maria da Penha. Se apropriar dos rendimentos dela, né? Dizer que tu não tem competência de gerir teu dinheiro, né? Os recursos que tu ganha. Eu vou fazer porque senão tu vai gastar tudo, daqui a pouco não tem nada e tu não vai nem conseguir pagar tuas contas. A própria piadinha que existe até hoje, né? Que eu sempre falo que a mulher chega em casa com a sacola escondida do marido, que esconde as compras, que finge que não comprou. Isso é uma coisa tão retrógrada, né? Porque mas existe. Ainda existe, e tanto que se usa como piadinha, meme na internet, coisa, mas
se a mulher mesmo que ela não trabalhe, se a renda é dos dois e assim foi estipulado por algum motivo na negociação do casamento que ela ficaria cuidando do lar e ele trabalharia, ela tem direito também. E ela pode adquirir, claro, ela não vai fazer um rombo no patrimônio da família, mas comprar uma blusa que gostou, comprar, esses dias tinham que era com um jogo de panelas, fingindo que não comprou, um jogo de panelas novo, alguma coisa que ela goste, né? Também é do direito da mulher. Sim. E a gente tem essa cultura também, né, de que, não, a mulher tem que esconder as sacolas, tem que dizer pro marido que não comprou, ou até às vezes chega na loja e diz, depois eu venho buscar para não chegar em casa cheia de sacola. É uma coisa que parece tão atrasada, mas ainda existe, né? Existe. Então, o primeiro passo é ela reconhecer que isso tudo é violência e tomar uma atitude. Dizer, olha, não estou gostando. Bom, se ela não tem condições ou não tem empoderamento, né, não tem coragem de fazer isso, porque às vezes quando ela começa a falar, mas eu estou fazendo isso porque eu gosto de ti. Eu estou fazendo isso para te proteger, porque eu quero proteger o nosso patrimônio. Né? Ou eu estou fazendo isso para tu não virar piadinha na frente dos outros, para não ficarem zombando de ti. Então, ela tem que procurar uma ajuda, conversar com uma amiga, conversar se ela está em cárcere. Na escola é um espaço quando for levar o filho, conversar com alguém da escola. Alguém da escola tem, né, pode fazer um encaminhamento, pode orientar, pode trazer para conversar, mas sempre procurar ajuda. A violência, ela machuca, maltrata e muitas vezes mata. Ela vai numa crescente, ela começa com xingamentos, ela aquilo se transforma num o olho machucado, o braço, às vezes até na morte. Então, se ela não buscar ajuda, e se aonde ela foi buscar ajuda ela não ficou satisfeita, ela procure outra ajuda, mas que ela vá pedir socorro, se fortalecer para que ela saia daquela situação de violência. E as pessoas que acolherem esta mulher têm que respeitar a vontade dela, têm que entender que a situação dela é uma situação difícil, que se ela não tomou uma atitude até ali, ela precisa se fortalecer para tomar esta atitude, e que seja respeitada a vontade dela, mas que também que não se desista dela, porque ela pode ir lá e denunciar, voltar para aquele relacionamento violento. Quando for denunciar de novo, alguém diz, mas tu já desistiu. Não, toda vez que esta mulher for denunciar, independente de quantas vezes ela já pediu ajuda e já voltou, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser encaminhada, né? Encaminhada, procurar rede, porque a gente sabe também que essas questões psicológicas afetam também a saúde, aquelas queixas muito seguidas, na saúde também é uma porta de entrada, então que ela busque acompanhamento, ajuda, que tem muita gente que quer ajudar, tem muita gente qualificada e que pode fazer esse atendimento. E ela não está sozinha, ela tem muitas mulheres que lutam por ela e que, com certeza, continuam lutando pelo todo, por um Brasil melhor para as mulheres. Que querem que ela saia daquela realidade, públicas, né? E que estão ali para segurar a mão dela quando ela precisar e que em algum lugar sempre tem alguém nesta luta, né? 24 horas por dia. Eu acho que a gente pode aproveitar para passar os telefones, assim, os telefones de pedido de socorro, né? Porque às vezes é mais fácil a gente se comunicar pelo telefone do que sair de casa para ir até uma delegacia ou para ir até um escritório de uma advogada ou de um advogado ou, enfim, para ir na casa de uma amiga, né? Às vezes ela está numa situação que ela não consegue sair dali. E um telefone hoje, a maioria das pessoas tem acesso, né? E às vezes ali fica mais fácil dele. E também é bem importante, assim, que se diga, por exemplo, se a mulher ela está numa situação de violência e é muito comum, assim, do agressor ter armas escondidas em casa. Né? E aí ela tem muito medo por ela, pelos filhos, porque a gente vê muitas vezes também usar os filhos. Quantos a gente já viu que mataram os filhos para punir a mulher? E pode ser uma das ameaças também, né? Então, que ela tenha cuidado, se ela for denunciar, que ela sempre avise, olha, tem arma em casa, está em tal e tal lugar. Né? Que avise quem atender ela, que tem arma, porque aquilo já é um fator de risco. Né, e um risco muito grande. Bom, se ela quer pedir ajuda, que ela nunca deixe o telefone longe dela, que ela tenha sempre o telefone junto dela, no corpo dela, se ela for pedir ajuda, que ela entre no banheiro, que ela peça ajuda. Bom, nós temos aqui em Bagé o telefone da Secretaria da Mulher.
Tem um telefone de agendamento que é 9999-450126. Depois tem o telefone do plantão 24 horas, que é 99966-3829. O endereço da Secretaria da Mulher, e aí é bem importante que se diga, por exemplo, né? Se a violência já aconteceu, procure a Secretaria da Mulher para fazer os encaminhamentos. Né? Se a violência está acontecendo, liga 190, que é a polícia. Né? Se já está com as medidas protetivas e ele está descumprindo as medidas protetivas, chama a Patrulha Maria da Penha, que vai ter deixado um telefone para que ela entre em contato. Né? A Secretaria da Mulher agora mudou de endereço. Agora é na 7 de setembro, 1356. É entre a LEB e ali a Fotolídio. Bem em frente à Praça Esporte, Bem em frente à Praça Esporte, tá? O horário de funcionamento ali da Secretaria da Mulher é das 8 às 12 e das 14 às 18. Ela também pode fazer essa denúncia por e-mail. Sempre Mulher, é SMPP, mulher@bagé.rs.gov.br. A Patrulha Maria da Penha é 3241-3709. Em caso de emergência, o número é o 190, né? Que deve ser priorizado. A Patrulha Maria da Penha ela atua em conjunto com os outros órgãos e faz a fiscalização e a segurança. E aí tem um número muito importante que é o Ligue 180 e que agora ele funciona pelo WhatsApp, porque às vezes não conseguem nenhum destes, né? E aí a gente já fez um teste para ver se realmente funciona, porque o 180 ele é um número em Brasília que recebe as denúncias e que funciona 24 horas e que encaminha imediatamente. E nós temos o Zap, como diz aqui, que é 61 996 10 0180. E tem um QR Code aqui que dá para apontar a câmera do celular para o QR Code direto, também para ir direto. Mas esses números podem ser salvos no telefone, qualquer hora que precisar, ela envia. Aqui o plantão também tem WhatsApp. Esses dias eu vi uma matéria sobre uma mulher que foi pedir socorro, ligou para a polícia, óbvio que o agressor deveria estar ouvindo. Sim. E ela disse, eu quero pedir uma pizza. Isso. E a polícia entendeu, né, que era um sinal de que ela estava, disse, passe o endereço, e aí começava a fazer perguntas, vou te perguntar, tu diz sim ou não, ele está perto de ti, porque é uma maneira também, né, ela com certeza estava em uma situação muito tensa, e foi um jeito que ela, inteligente, pensou, né, de vou pedir socorro assim, e o policial que estava do outro lado entendeu, e enquanto deslocava, né, a viatura, conversava com ela fingindo que estava fazendo aquele pedido, que também é uma maneira que hoje já é reconhecida também no Brasil, assim, né, da gente de pedir socorro. Sim, e tem que agir, porque a vida das mulheres importa, né? E os filhos, né, que deixará, no caso, né, do feminicídio. Então, é bem importante que elas tomem uma atitude, que denunciem, que saiam desse ciclo de violência, que tomem coragem e que não se calem. Tem vida depois da violência. E esta vida, com certeza, será bem mais feliz do que aquele período em que elas esteve naquela situação de violência, tanto para elas, né, como para a família como um todo. Com certeza. E Lélia, tu já esteve à frente da Coordenadoria Municipal da Mulher, né? Na época era uma coordenadoria, hoje é uma secretaria. Tu tem uma experiência bem próxima aí, né, das políticas públicas e também das diversas realidades onde a violência está, até propriamente pelo teu trabalho, né? E na tua concepção, né, depois de tudo que a gente já falou aqui, o que ainda falta no âmbito de políticas públicas para a gente melhorar ainda mais esse atendimento a essas mulheres? Assim, quando estive, né, quando estive na Coordenadoria da Mulher, eu sempre achei muito importante a escuta. Eu acredito que falta agilidade, isso é essencial. Agilidade no processo todo, né? Desde o primeiro atendimento até a responsabilização do agressor. O fortalecimento das redes, o conversar, que todos os atores, né, dessa rede que consigam conversar, porque cada um tem um olhar e uma perspectiva. Aquela que atende a mulher lá
na unidade básica de saúde, ela precisa ter os telefones e se comunicar com a secretaria com a delegacia com a secretaria e com o judiciário, sabe? Que exista, né? A rede esteja esta alinhada, troca, né? Que seja uma rede mesmo, unida por elos de confiança, de parceria, de conversa. E né? todo mundo com o mesmo objetivo, E todos né? com o mesmo objetivo, com a mesma acolhida, formação para esses servidores também, para fazerem essa acolhida, pessoas que tenham empatia com essa situação, porque a gente sabe que tem pessoas que já têm uma ideia pré-concebida com relação à violência, que acham que é besteira e que ninguém tem que se meter. Então, isso não pode ser a pessoa que vai estar... Essa pessoa não pode estar lá na ponta atendendo essas mulheres. Mas eu também acho muito importante a conversa com os determinados segmentos e com as mulheres. Eu sempre fui muito a favor dos conselhos, né, os conselhos fortes da mulher, as conferências da mulher, porque a partir de uma conferência tu consegue ter o olhar de várias mulheres, de vários setores dentro da comunidade. Tu vai ouvir o que a comunidade precisa, tu vai entender qual é as necessidades daquele espaço ali. Né? Quais são as necessidades que nós temos em Bagé? Bom, nós temos capacitação para as mulheres em situação de violência? Se não temos, como nós vamos buscar essa capacitação? Foi uma demanda da conferência, está legitimado. Nós precisamos agir neste sentido. Nós precisamos de moradia para essas mulheres? De que forma nós vamos contribuir para que essa mulher tenha acesso à moradia? Porque às vezes ela não tem onde morar com seus filhos. Agora nós temos auxílio aluguel por 6 meses. Quem sabe, durante esses 6 meses, buscar um espaço para que essas mulheres tenham onde morar. O que nós precisamos? Atendimento psicológico? Atendimento assistencial? A creche com mais espaço, com mais horário, porque a mulher precisa trabalhar no comércio. A partir das conferências, a partir de fóruns, a partir da conversa com essas mulheres, e até pode ser essas conversas, fóruns locais, a gente vai conseguir entender quais são as necessidades daquelas mulheres para que a gente consiga fazer políticas públicas, né? Buscar políticas públicas que atendam às necessidades reais e efetivas das mulheres. Eu sempre dizia, né, quando eu era coordenadora, que eu não era, né, uma vidente, um ser vidente que estava lá e que sabia de todos os direitos. A gente tem que sempre buscar construir as políticas públicas, né, com a cara e com as necessidades das mulheres, porque a gente não tem como prever. Só quem está sofrendo, só quem está naquele espaço é que consegue ter esse olhar e dizer, olha, o que nós precisamos está aqui. E só assim a gente vai construir políticas públicas eficientes, e não só no município, no âmbito municipal. Isso no âmbito dos poderes de polícia, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que a gente consiga, né, ter esse olhar e fazer essa análise, se autoanalisar. Eu dou aula em cursinho, eu faço formação também para servidores, então cada formação que eu faço, eu sempre deixo um questionamento. O que pode melhorar, né? O que está faltando? De que forma a gente pode estar contribuindo para que a capacitação, a vida das mulheres possa ter um outro destino e uma outra realidade. Com certeza. E nesses anos todos aí de trabalho nessa área, o que mais te marcou? Foram tantas. Assim, de triste, assim, foi eu atender uma menina, assim, eu digo menina porque, né, uma moça nova que ficou tetraplégica. Aquilo marcou muito, assim, mas, claro, eu atendi quando a violência já havia ocorrido e foi uma situação, assim, bem difícil e que a gente achava que não tinha muito o que fazer, porque ela sair da cadeira de rodas não tinha como, melhorou bastante a vida, melhorou. Se buscou uma rede para levar ela para consultar fora, para ter mais qualidade de vida. Aquilo ali foi muito triste.
também uma situação assim da noite, a importância, né, das redes, né? Eu recebi uma denúncia de uma zona rural bem distante, em que o agressor tinha todas as noites brigava com a mulher, chegava bêbado, e aí corria a mulher de dentro de casa com seus filhos para o mato. Estava muito frio e ele estava muito alterado. E aí tu imagina, na zona rural tudo é muito longe. E aí me ligaram, olha, está acontecendo isso e isso, e aí a gente precisa que tu nos ajude. Não sou policial, sou advogado. Mas daí a gente tinha na época uma delegada muito boa que nem estava em Bagé. E como todas, a gente sempre não tem nenhum problema, nem com o sistema de justiça, nem com a delegacia, a gente sempre tem assim, um relacionamento cordial e fácil acesso, e todos são bem empenhados e todos têm esse comprometimento, quem trabalha nessa área, né? E daí tinha, né, uma como todas tantas outras assim que são muito comprometidas, e daí ela, olha, eu não estou em Bagé, mas eu tenho uma equipe de plantão e que vai lá. E foi, salvou essa mulher e essas crianças. E aí a gente conseguiu salvar aquela vida, né? E aí outras situações tantas, assim, que a gente consegue tirar as mulheres daquela situação de violência. Também uma outra positiva que teve, que a mulher tinha um relacionamento violento, a pessoa foi embora e ela foi morar com os filhos, ocupou um espaço, e daí ela foi morar com os filhos nesse lugar. Na época, a gente acionou toda a rede, e ela foi morar num lugar ocupado, assim, sabe? Ela invadiu um espaço para ficar ali com os filhos, e daí a primeira vez que ela me pediu atendimento, eu fui lá, assim, no espaço. Chovia dentro, mas ela estava num cantinho, assim, com toda a dignidade do mundo, a roupa limpinha, dobradinha, as panelinhas limpinhas. Tá, tu via, assim, que ela tinha aquele cuidado, e muito cuidado com os filhos. E daí a gente, né, começando Minha Casa Minha Vida, na época o secretário era o Guto, e aí tinha uma possibilidade de dar preferência para incluir no sorteio mulheres vítimas de violência. E daí incluiu, e ela foi sorteada, e ela foi para aquela casa com as crianças, e dali recomeçou a vida dela. Outro dia eu estava na rodoviária, indo para Porto Alegre, e ela indo junto. E aí ela me disse assim, Lélia, tu nem sabe, aquela casa foi o início da minha vida. Hoje meus filhos estão, os dois, formados. A minha filha é médica, e eu estou tendo uma vida muito boa, muito obrigado. Eu acho que só por isso já teria valido a pena, e por salvar aquela vida daquela mulher, daquelas crianças que estavam lá. Então, acho que, né, vale a pena a luta. E a gente não pode desistir, e às vezes a gente acha... E eu pensava lá no começo, quando eu comecei, eu pensava assim... Quando tinha as conferências, então, eu pensava assim, meu Deus, eu vou levar as demandas de Bagé para Porto Alegre, de Porto Alegre para Brasília, quem é que vai me ouvir? Né? Como é que... tanta gente lá em Brasília, ninguém vai ouvir. E aí a gente vai levando, vai buscando, e eu lembro assim, ó, que lá na última conferência a gente já tinha uma rede. É importante que todas as esferas tenham esse comprometimento, né? A esfera municipal, e aqui em Bagé nós temos uma rede fortalecida aqui, e a gente tem políticas públicas que a maioria dos municípios não tem. Sim, são 10 municípios, né? Nós temos um encontro em Porto Alegre que debatia sobre a violência contra a mulher, né? Que infelizmente virou uma epidemia, né? Sim. E que debatia a violência contra a mulher, e nós fomos, na ocasião, falaram que tem 10 municípios no Rio Grande do Sul que tem essa Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O próprio Estado, né? Agora está sendo feito o encaminhamento, mas o próprio Estado está sem essa secretaria, o que daí inviabiliza recursos, inviabiliza as políticas públicas, né? Que é um problema grave. Então, são 10 municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com Secretaria da Mulher. Né? E Casa Abrigo? Menos ainda. Menos ainda. Então, assim, nós temos aqui em Bagé... Somos privilegiados, né? Somos privilegiados, temos uma secretaria, temos Casa Abrigo, temos Patrulha Maria da Penha, temos Delegacia da Mulher. Vamos conseguir um juizado especializado em violência doméstica e familiar. Já houve um comprometimento do tribunal, já houve uma reunião assim e eles se comprometeram, né, com a implementação no juizado especializado em violência doméstica e familiar. A gente, né, agora está havendo capacitação
pela EMAP ali, para servidores municipais. Agora há pouco tempo teve para da agentes de saúde, os visitadores do PIN, hoje tem para a educação, que eu vou sair daqui e vou para lá. Então, está andando, né? A gente está valendo a pena esta luta e está valendo a pena a gente ver as coisas andarem. E aí, como eu estava te falando, eu lembro que aquilo andando assim, né, certinho, a gente buscando, implementando instrumentos de políticas públicas para as mulheres nos municípios, e aí a gente já estava sonhando com um sistema único de enfrentamento à violência contra a mulher a nível nacional, fortalecimento dos conselhos, né, a criação de instrumentos, organismos de políticas para as mulheres, e aí depois a gente teve assim aquela, sabe? Vários passos para trás, né? Vários passos para trás. Mas agora a gente está sentindo que está andando de novo. E é assim que a gente acredita, mas a gente nunca desistiu. E a gente espera que não volte de novo, né? Em todos os espaços que a gente está, assim, tem valido a pena, tem sim, vale muito a pena. E eu sempre digo, né, que a vida da gente só tem sentido se a gente procurar mudar o mundo, né? E aí vamos mudar o mundo mudando a vida das mulheres. E aí vem a questão da gota d'água no oceano, né? Que às vezes parece que não vai fazer diferença, mas se cada um for botar sua gotinha ali, vai formar o oceano inteiro. E é bom, assim, quando tu chega... Agora mesmo eu fui fazer uma palestra num local e aí uma moça do projeto Mulheres da Paz, que aí nós tivemos a capacitação das mulheres na construção civil, a gente fez a capacitação das mulheres da fronteira ali também, na construção civil, Pronatec Mulheres 1000 também. E aí eu lembro que e aí Mulheres da Paz. Então, assim, ó, onde tu vai, tem uma Mulher da Paz. E agora, outro dia, fazendo uma palestra, uma formação, e daí uma Mulher da Paz disse assim para mim, tinha duas Mulheres da Paz. E aí ela disse assim, pois é, Lélia, hoje eu tenho um olhar diferenciado para a questão. Eu faço o meu trabalho enquanto agente de saúde, mas eu sempre tenho esse olhar para a violência. Então, eu sempre acho um cantinho para conversar com as mulheres que eu penso, que eu sinto que estão passando por uma situação de violência. Então, já vale a pena. Já valeu a pena. A sementinha foi plantada e está florescendo, né? Tá. E aí a filha já segue também, então vai Tá ótimo. Tá bem, muito obrigada, Lélia. Parabéns pelo teu trabalho, né? Pela luta que não pode parar, a gente tem que ser incansável nela, né? E como foi falado aqui dia desses, né? Essa não pode ser também uma conversa de mulheres para mulheres. Os homens têm que falarem sobre, têm que ouvirem sobre também, né? Para a gente ter o resultado efetivo, a gente precisa de um todo. Então, assim, fica também o recado, né, para quem está nos assistindo aí, para quem ouve a nossa entrevista, de que é cada um fazendo a sua parte, né? E eu sonho ainda com o dia em que essa violência vai ser praticamente nula, né? Podem me chamar de sonhadora, podem dizer que é utopia, mas eu acredito nisso. Acho que as próximas gerações aí vêm mais fortalecidas e sendo mais educadas, né, para isso e mais prontos para acabar com algumas coisas que a gente vive que são absurdas, né? A violência contra a mulher é uma delas. Então eu sonho sim com um dia que a gente vai ter um número ou muito baixo ou zero, né? E que a gente vai falar isso no passado. Lembra quando a gente lutou tanto para que essa violência não existisse? Talvez eu não esteja aqui para ver, né? Mas se as minhas futuras gerações estiverem, já vai estar valendo, né? Se a gente tiver deixado isso pronto aí para quem vem por aí. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, força nessa luta que a gente sabe que precisa de força, né? Porque às vezes a gente esmorece, dá uma tropeçada, pensa em, será que vale a pena? Mas vale sim, por tudo que tu falou aqui, por tudo que a gente vê todos os dias, pelos resultados, a gente sabe, pelas vidas salvas, né? A gente sabe que vale a pena sim. Então, parabéns, força aí e continuamos nessa luta incansável. E mudando nessa realidade, mudando o mundo, a gente pretende mudar a vida das mulheres e a gente acredita, assim, com certeza, um dia nós teremos um mundo sem violência contra a mulher, mas também contra o idoso, contra crianças, né? Que a gente consiga ter um mundo de paz e de respeito. Que assim Concordo seja. com a tua utopia. Muito obrigada. Foi muito bom conversar contigo. Estou muito feliz. Muito bom também. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigada. É isso aí, encerramos então aqui mais um Câmara Entrevista. Continue ligado aí na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!